Oiê! Tá começando mais um episódio do SMT Cast, que são os nossos maravilhosos videocasts apresentando o lado B de vários parceiros. Hoje a gente aqui tá feliz da vida. Muito com esses feliz. dois que toparam. Eu sei que teve que ter até uma ajuda interna. Uma ajuda interna. Falou que ia ter uma coisa aqui que talvez não tenha. Mas tudo bem, né? Pelo menos eles vieram. Isso aí, a gente tá muito feliz porque é um cliente que a gente gosta muito. A gente sempre é muito bem recebida quando a gente vai lá. E a gente aprende bastante também. Sem dúvida, porque aprende em todos os sentidos. E vamos começar logo com a apresentação. Bora. Tu começa. Bom, ele é sócio e fundador da marca de bolsas Linha Bela. Ele é pai da Juliana e da Maria Eduarda. Marido da querida Fabrícia. Fabrícia adora praticar esportes e exercícios. E ainda, melhor ainda se for com contato com a natureza. Ele é atleta profissional e ganhou recentemente uma maratona no Uruguai, tá? Ficando em terceiro lugar. Então, assim, ele não tá pra brincadeira. É hobbies levados a sério de verdade. Ele é mais reservado, tá? Isso foi um pouco mais difícil pra gente stalkear ele nas redes sociais. Mas a gente descobriu que ele é muito engajado em ações sociais da nossa cidade e região. E faltou complementar uma coisa que não tá nem no script. E que a gente acabou de descobrir. Que ele faz parte de um coral. Que ele faz parte de um coral e ele vai falar um pouco sobre isso pra gente. Ele nos ensinou aqui umas técnicas vocais antes de a gente entrar no ar. Então seja bem-vindo, Rony Fagundes. Oi. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Semira, Vanessa. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, a gente tá muito feliz que você topou. Enfim, vai ser muito bom o nosso bate-papo. Tenho certeza que muita gente que vai nos assistir vai extrair muito conhecimento, muita inspiração desses dois. Agora vamos pro nosso outro convidado. Outro convidado, isso mesmo. Ele é irmão do Rony, tá? Ele também é fundador da Linha Bela. Ele é pai da Isadora, apaixonado pela Janice. Ela vai gostar de saber isso. Ela vai adorar, imagina. Ele é amante da natureza e de uma boa trilha, né? Pelo visto, o esporte tá meio enraizado na família, porque vocês dois estavam aqui contando os bastidores que gostam disso, né? O Laone gosta bastante também de pedalar, mas jogar futebol é o hobby principal, né? Além, é claro, de estar rodeado da família, dos amigos. Eu já dei o spoiler de quem ele é e tudo bem. E é o Laone, muito bem. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Prazer. Muito obrigada. Obrigado. Ai, que bom. Estamos muito felizes. A gente sabe que dá um friozinho na barriga. A gente mesmo fica, né, toda vez quando a gente vai ao ar. Mas a gente sabe que esse momento é super importante para que as pessoas conheçam um pouco mais essas histórias inspiradoras. Isso aí. A gente já vai partir para perguntas, porque a gente tá curiosas para saber, né? Com certeza. Então, assim, para começar... A primeira pergunta é saber, assim, como começou a história da Linha Bela, né? A gente sabe que é na garagem de casa que tudo começou a se formar, essa ideia. E a gente gostaria muito que vocês falassem para nós, dividissem com quem está nos assistindo, como que surgiu essa vontade de empreender, como que surgiu a ideia da Linha Bela? Bom, posso começar? Vai lá. Vocês dois vão ter que falar, tá? Então já se pedir permissão, meu irmão é mais velho, né? Então eu tenho que pedir permissão para ele. Isso aí, o respeito dos anos. Legal. Bom, tirando as brincadeiras, a gente é natural de Maquiné. E aí fica estranho, né? Como é que vocês vieram parar aqui em Novo Hamburgo, trabalhando com uma fábrica de bolsas? A história começou como a gente veio estudar na escola de curtimento, né? Meu irmão veio primeiro, né? 4 anos mais velho, veio 4 anos antes para fazer o curtimento. E depois veio eu também para cá. E começamos nosso caminho através do trabalho em Curtume, tá? Trabalhamos muito tempo em Curtume até que surgiu a vontade de ter um negócio próprio, né? Aquela coisa de querer ter a tua independência, colocar as tuas ideias, né? De poder criar a tua identidade. Então foi aí que começou. Começamos lá em 93 com um comércio de couro, né? Era uma barraca de couros, a gente comprava couros e revendia. Depois começamos a curtir esses couros e vender eles em wet blue. E a fábrica mesmo de bolsas foi como do limão à limonada a gente fez. 94, 95. Eu ia perguntar mesmo quando. Ali entrou a bolsa. Tá? Foi em 94, 95 e teve uma crise no mercado. E alguns dos clientes que nós vendíamos couro acabaram tendo dificuldades e nos pagaram com bolsas. Nos deram algumas bolsas, ficou uma mão de obra para ser cobrada em bolsas, e assim, daquilo que parecia um problema, a gente disse, será que pode ser um caminho?
E aí que surgiu. Olha que maravilha. Pegamos aquelas bolsas que eram a troca de uma dívida, vendemos, a gente vendeu, sentiu que poderia ser um caminho e começamos a produzir. As primeiras bolsas eu mesmo cortava, meu irmão logo foi para... Vendia. E tu vendia, Sim. tu vendia e tu cortava. Sim. E a gente tirou isso aí porque o couro dava um volume maior e quando tu recebia um calote, de repente, no couro, era bem grande o calote. Como a gente resolveu fazer as bolsas, vendia mais fracionados e vendia para um pessoal que já estava firme no mercado, para lojista, no caso. E Foi o caminho que foi o vocês caminho que a encontraram. gente achou. Sim, era um problema, né? Era um problema e vocês Que transformaram em acabou solução. virando um negócio que para nós era um mercado totalmente desconhecido, Novo, né? era uma coisa que a gente Sim. não dominava, Mas né? olha que legal, assim, essa história, assim, principalmente essa parte, esse recorte de transformar um problema numa solução. Porque Sim. problemas, os empreendedores, eles acabam se deparando todos os dias. Sim. Só que se a gente só olha de uma forma, assim, sem enxergar além, tu não Isolada, consegue... tu não consegue ver uma solução. Que legal que, mesmo muito jovens, vocês Sim. conseguiram enxergar isso, né? Sim. Porque vocês tinham aqui na faixa de... 22 anos, Bem 23, jovens, o meu irmão né? já com 26, 27, né? Foi um desafio, né? Na verdade, a gente nunca parou para pensar, vamos parar, vamos fazer outra coisa, era o que seria o caminho natural. Voltar para aquela nossa profissão. Nós éramos técnicos em curtimento, poderia voltar para um curtume. Mas uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça, eu acho que é desistir, sabe? A gente Vocês são muito aguerridos, a gente né? quer planejar alguma coisa e seguir em frente. Isso. Sempre... Isso é muito legal, né? A gente foi criado nesse sistema, assim, desde casa da nossa mãe. Dessa De persistência. não deixar se abater de também, persistir em né? algumas coisas, sabe? Sim. Porque se é na primeira... Não digo que era a primeira, não sei, talvez pudesse ter tido outros, né? Mas eu digo assim, se é no desafio que a gente já logo desiste, a gente tem que ser um pouco teimoso, Aí né? a gente perde Sim. a oportunidade de aprender, né? E de evoluir. Não, com certeza, porque é uma situação nova, o que tu vai fazer? Ok, vendemos, foi fácil de vender? Não foi tão fácil. Tu não tem noção de valores e Sim, tal, é um mercado mas tu tem novo, que te como tu inteirar, tu disse, tem que buscar ajuda. Então a gente começou por ali, foi a questão de produzir. Quem vai produzir isso para nós? Achar alguém para fazer. Então, entra assim o primeiro ateliê nosso, né? Era uma pessoa que trabalhava dentro de uma fábrica de sapato que disse, olha, se vocês colocarem as máquinas para mim aqui, eu vou trabalhar para vocês. Eu preciso fazer 10 bolsas por dia. 10 bolsas por dia. Era uma responsabilidade de um número já, né? Sim, já Até tinha então a ali gente não sabia, né? Olha, 2, 3, quantas? Não, 10 bolsas por dia. Falei com... O Rony me ligou, a gente vende 10 bolsas? Pode. Se a gente não vender, a gente vai ter que complementar o valor das 10 bolsas para a mulher. Vai ter que dar um jeito, Então, né? E Mas assim- que legal. E assim aconteceu. Ela botou o ateliê na casa dela, a gente começou e ela está com nós até hoje. Isso faz já desde 95, né? Então lá vão 20 e poucos anos, né? Olha Quase. só. Sim. Quase Que 30. legal. Ela até, E hoje, esse- ela até hoje ela é o Ela ateliê. trabalha, eu tenho uma situação assim, ela trabalhou um bom tempo com a gente e um dia ela chegou para mim e disse, com os olhos cheios de lágrimas, ela disse, eu recebi uma proposta para ir para trabalhar, gerenciar uma fábrica. E eu não sei o que fazer, né? Tinha aquela coisa porque uma característica nossa é muito sempre falar a verdade, olhar no olho e né? Porque acho que a verdade é o melhor caminho sempre. E aí, nessa conversa, eu disse para ela, eu acho que tu vai deve... lá e vê o que tu... eu Vê disse o pra que ela, que é. eu poderia, né, normalmente tu diria, não, nós vamos perder o ateliê, vai ficar ruim. Eu disse, não. Olhar só o teu lado, né? Aí eu disse pra ela, se tu não fizer, tu vai te arrepender a vida inteira de não ter tentado. Então assim, ó, se tu for e não der certo, tu vai deixar a porta aberta porque tu vem fazendo um bom trabalho com a gente. E se caso der certo, beleza, é pra ser o teu caminho. E aí passou, acho que ela foi trabalhar, e eu acho que depois 1 mês e meio, 2 meses, eu encontrei ela no supermercado. E eu perguntei, como é que tu tá? Tudo bem? Não tá muito bem, eu não tô feliz lá. Só que ela ficou com vergonha de dizer. Quando eu De disse te pra ela que... procurar. ela não quis procurar porque ela ficou com vergonha, só que eu tinha dito pra ela, tu pode procurar. Só que as pessoas, às vezes, elas não... Né? Tem receio, né? E aí, quando eu disse pra ela, tu pode voltar quando tu quiser, pode ser segunda-feira, ela falou. E ela retomou dali, né? Ela tentou, né? Ok, não deu certo, voltou e tá com nós até hoje, né? Que bacana. E é uma parceria, né? Porque, na verdade, uma pessoa que trabalha contigo, um colaborador, né? Um funcionário, ele
ele é um parceiro teu, né? E é uma extensão, né, Exatamente. da gente, assim. E é legal de saber, a gente até já tinha pesquisado, sabia que esse ateliê ainda é parceiro de Sim. vocês. E a gente queria entender, assim, qual é a importância também que vocês dão para essas parcerias. Porque a gente sabe que sozinho não Não consegue ir muito longe, Não. né? Então, como que vocês mantêm as parcerias? Qual é a importância que vocês dão para esses braços? Porque fazer tudo internamente a gente sabe que às vezes Sim. é difícil, né? Sim. E como que vocês também conduzem essas parcerias? Tem outros parceiros Sim. também de longa data? Sim, a fábrica que começou lá com 10 bolsas, né, por dia, né? O Mano pode complementar. Hoje a gente produz lá 300 bolsas dia, né? Que Tem bacana. épocas que vão a mais, né, e épocas que um pouco menos, mas o volume Sim, já é. uma média. E aí, com certeza, a gente teve que. Hoje a gente já tem lá 50 e poucos funcionários dentro da empresa, né? E fora os parceiros dos ateliês que também produzem, né? Bolsas, né? Essa parceria realmente é um compromisso que a gente tem, né? Tu tem uma responsabilidade, né? Porque são famílias que estão ali trabalhando e dependendo daquilo também. A gente tem um mercado, né? Que o mercado tem altos e baixos. A gente acabou de passar por uma pandemia, que foi um Sim. período desafiador, né? Total. Onde a gente teve que se reinventar, né? Uhum, Na questão de diferentes forma de formas. vender, de como manter, né? Tentar... Usar outras formas, né? Usar WhatsApp. tudo que... Todos os canais, Os né? canais, né? canais. Sim, todo mundo teve que se reinventar, né? Todos, sim. Tanto é que a venda hoje, né, online, ela cresceu muito, né? Nesse sentido, né? Uhum. Porque foi uma solução que todo mundo teve que... Anteriormente a gente falava em fazer venda só com catálogo, alguma coisa assim, e o pessoal era bem restrito isso, e agora já, depois da pandemia, foi uma coisa que já se tornou bem Sim, natural, né? aceitável, né? É, A gente é. também foi evoluindo para isso, Sim. né? É. Bom, e aí então lá com a fábrica, né? A fábrica começou então com essa produção pequena, aí a gente fez uma primeira feira, que na época era a FENAC, né? A gente foi lá em 97, foi a nossa primeira participação em feiras, né? Foi com um stand pequeno, mas sempre bem caprichado, assim, bem bacana. Bom, E- em 2 anos e meio, 3 anos, É. vocês já conseguiram participar de Sim, uma sim, feira. não. É. Legal. O que te fez, sabe? A gente foi logo, o que eu falo, assim, para as pessoas que querem, né? Querem investir, que querem se lançar, né? Procura uma assessoria. A gente procurou muito uma ajuda do Sebrae, né? Ah, que legal. Eu fui atrás logo do Sebrae, porque eu queria saber como fazer um curso bem feitinho da bolsa, como produzir, porque tu não precisa saber tudo, mas tu tem que te cercar de pessoas que saibam, né? Isso aí. Que possam Essa te é a trazer sabedoria. essa informação. É. Então, pelo Sebrae, a gente conseguiu estruturar, a gente conseguiu participar de uma feira, e eu sempre procuro elogiar, né? Porque são coisas que estão aí, né? Às vezes as pessoas estão lá se queixando e tal, pô, quem pode me ajudar? Tu tem ajudas, né? Tu tem o Sebrae, tem a própria CI, que a gente faz parte também, né? Que te trazem, É verdade. te trazem informações que te São ajudam. especialistas em Sim. algumas áreas e a gente consegue se abastecer disso, né? Exatamente. Então a gente fez a feira, na feira a gente vendeu lá, nunca esqueço, a gente vendeu em torno de 400, 500 bolsas, aquilo era um número absurdo para quem fazia Na 10 primeira bolsas. feira? Pô, Bah. tu faz a conta que eram 10 bolsas por dia, tu já sabe quanto nós tínhamos de produção, né? Sim. Uhum. E aí agora a gente precisa contratar, e aí a partir daquela feira a gente já saiu contratando, né? Que Pô, bom. E nessa época vocês contavam somente com ateliê. Tinham pessoas também trabalhando? naquela época era só ateliê. Ah. Tinha um ateliê. Eu mesmo cortava as Sim. bolsas. Sim, mão na massa. E a Fabrícia, na época era minha namorada, vinha lá, depois do expediente dela, vinha lá me ajudar Ai, que passar bom, cola né? em Acompanhando alça, tudo. nós éramos namorados, né? A gente ajudava lá já a passar cola em alça e fazer as dublagens e tal, e o mano na estrada vendendo, né? Eu me lembro que na época existia o fax, né? Que hoje é um... Lendário, entrega... fax. Lendário fax. aquela coisa que, né? Entrega a idade, né? Mas o fax eu ficava olhando, um dia vai entrar um pedido nesse fax aqui, né? E um dia entrou aquele pedido, começou a sair, eu devia ter guardado, né? Feito uma Bah, cópia, né? Que foi o primeiro pedido. Que legal. O mano mandou um pedido, acho lá de Passo Fundo, não sei de onde. Eu estava lá em Passo Fundo, olha, mandando um pedido aqui pelo fax, né? Porque a nossa que venda show. era. Nós fazíamos uma venda de pronta entrega, né? Ah, com Sim, certeza. Sim. E Bah, ali que- entrou um pedido, daí a gente pensou, pô, agora a gente. As primeiras vendas eram... Eu colocava as bolsas no carro e saía... O estado inteiro, assim, ou vendia em qual região? Eu ia nas principais cidades, né? Não conhecia nada. Também era novo, A né? cidade que conhecia era Lajeado, assim. E aí fui para Passo Fundo, fui para Santa Maria, comecei a ir para as cidades principais, né? Caxias. Caxias, E essa Pelotas. época era uma venda de porta em porta É. mesmo, né? Eu chegava na cidade, eu primeiro de tudo ia reservar um hotel, porque eu tinha que ficar por ali. Então eu reservava o hotel
e depois eu dava uma volta, às vezes, se o hotel era perto do centro, assim, eu dava uma volta a pé ali para ver onde é que eram os pontos que eu poderia visitar no outro dia, né? E daí no outro dia eu saía visitar e Era um Que trabalho, legal. imagina, hoje em dia É com um- toda é a um- tecnologia, não, é né? completamente Trabalho de formiguinha, né? diferente, de formiguinha. Mas não sei, existe cliente até hoje? Vocês têm o mesmo cliente, Com assim? certeza. Ah, isso é legal. Vários. Isso é muito bom, Olha, né? De se orgulhar, assim, de poder manter essa relação, assim. Alguns ficaram pelo caminho, né? Claro, faz que isso é parte. normal. Ciclos que se fecham, às vezes. Mas Mas a a gente gente se orgulha conseguir muito, ficar assim, ó. com- Que dificilmente a gente perde cliente. Dificilmente. Porque a qualidade das bolsas é maravilhosa. Sim, Isso- maravilhosa. Eu E até, o a gente design, ganhou enfim. lá uma, né, As lindinha. bolsinhas, E aham. naquela época, quando a gente começou ali, não existia um nome, né? O nome, Claro. a marca não existia. A gente usava... As primeiras bolsas veio com a bolsa, com a marca daquele que nos- Fabricante ali. E depois a gente ficou pensando, daí começou a construir, como é que a gente vai ser a marca e tal. Aí a Bela é o nome da nossa mãe, né? Nossa mãe já é falecida, mas uma homenagem. o nome da mãe era Flores Bela, né? Mas Aham. todo mundo chamava ela De por Bela. Bela, né? Uhum. Então o Linha Bela, Saiu a linha, Ai, que Sim. linda Bela, homenagem. que é o Ai, nome que dela, lindo, né? que bacana. São só que vocês bom. de irmãos? sim, Só. os dois. né? Ai, que bacana. É Sim, muito e ela bom acompanhou saber toda essa parte inicial, né? Foi difícil. Sim. E depois até que a gente conseguiu. Imagina o engrenar. orgulho que ela Sim. não sentia, né? Sim. Ah. Ela acompanhou essa parte bem complicada Sim. que foi o início, né? Claro que Mas não. ela tá conseguiu vendo tudo ver. até hoje, Ela com conseguiu certeza. ver nosso prédio hoje, que a gente tem um prédio, né, Ah, próprio. ela conseguiu Sim, ver. sim. Que bom. Para nós por isso que a gente tem tanto orgulho, né, do nome, né? E Sem devem ter dúvida, mesmo. tem que ter e né? tem que Sim. preservar ele, porque Sim. tem toda uma origem, né? Sim. E que traz É. muito também um pouco de vocês, assim. E da porque- criação que ela deu pra vocês, Isso, Sim. porque a gente, né, SMT, que tá iniciando esse relacionamento, né, com a Linha Bela, Sim. né? A gente, o que eu mais sinto, assim, é que vocês têm muita honra. Sim. Eu vejo, assim, tanto nas atitudes de vocês, nas reuniões, como vocês se comprometem isso, honrar, né, a mãe e trazer isso no nome da empresa, faz todo É. sentido para vocês, É sem um dúvida. compromisso, né? Porque na verdade é aquilo que a gente entende que é a verdade que tem que ter tu como pessoa e tu como uma empresa e como um produto. Tu tem que entregar aquele produto passando tudo isso pro teu cliente, né? Ele sabendo que ele pode confiar, né? Eu acho que esse trabalho que é um trabalho que né, não tem nada a ganho, a gente está todo dia evoluindo e fazendo, Sim. né? Claro. Porque as coisas vão mudando e a gente precisa estar sempre evoluindo. Mas esse cliente que o Mano comentou, que foi o primeiro cliente lá que está com nós, eu vejo isso na feira, né? Principalmente, eu não atendo os clientes, o Mano atende, né? E eu vejo quando eles entram no stand na feira, eles vão lá e abraçam ele, eu vejo assim, que tem um carinho, né? Sim. De uma relação que é comercial, mas que já também tem uma relação de Ultrapassou amizade. esse Sim. limite. Até por esse garimpo que se fazia naquela época da venda. Então, as pessoas elas estavam muito próximas, né? Mais próximas Sim. do que Hoje hoje, até. né? Então, Sim. por isso que vai criando esse vínculo, né? Sim. E eu ia perguntar para vocês, assim, ainda sobre a história, assim, vocês lembram, assim, de pessoas, enfim, empresas, mas não precisa citar nomes, que contribuíram, assim, nessa trajetória, assim, vocês tiveram pessoas que ajudaram vocês, assim, de uma forma direta ou indireta, ou foi uma coisa muito mais, assim, solo, vocês dois se Que unindo? foram e- determinantes, talvez, né? pessoas chaves, assim, tu falaste da Fabrícia, né, que querendo ou não, Sim, ela sim. era tua namorada, mas ela não Foi era um braço obrigada, ali, se é. ela quisesse, ela não poderia ajudar. Mas teve outras pessoas também que, de uma certa forma, contribuíram, que vocês lembrem, assim, que deram, indicaram vocês. Eu acho que tem. É um trabalho. Claro que a essência era a nossa luta ali do dia a dia, de tu acordar pensando naquilo e fazer dar certo, né? A questão de fazer dar certo. Mas sempre nessa caminhada tem muitas pessoas que estão ali, né? De uma forma ou de outra mesmo, que não estão botando a mão na massa junto ali, mas estão lá se preocupando contigo. Mas eu posso citar o primeiro modelo nosso mesmo, porque eram modelos antes que não eram nossos. Né? Sim. Aí então, assim, tu cria uma marca, tu pensa num produto. O primeiro modelo era um modelista que, eu não vou citar nomes, mas sim. ele fez o primeiro modelo para nós porque eu tinha amizade com ele, nós cantávamos no coral. Ah, que bacana. E ele cantando no coral, eu falei que sabia da história, daquela coisa que estava começando. Ele fez, assim, os primeiros modelos foi ele mesmo que fez junto
com o Carlinhos, que é o meu cunhado, que trabalha com nós também hoje, ainda até hoje, lá desde o início, né? Ele era um aprendiz de modelagem, aprendeu com esse rapaz, com esse senhor que fez os primeiros modelos e continuou com nós até hoje, né? Então, tem muito assim, tu vai encontrar muito dentro da empresa. É que o primeiro modelo também é marcante, né? Imagina. Sim, a gente sabe, a 01, né? Era 01 mesmo, a primeira bolsa, né? E a gente tem clientes que até hoje falam, e aí, não vão relançar a 01? Né? Pois E agora vocês têm a primeira bolsa? Até anotei aqui pra gente poder fazer uma ação. E não existe um... Existe fotos, sim, do modelo, existem fotos dos primeiros, pelo menos eu acho que os 5, 6 modelos iniciais, né, mano? Até o 030 lá. A 032, que é 030 ou a 032, que vendeu bastante. Sim, também. então todos esses modelos a gente tem acervo deles lá, né? Guardados com as 7 chaves lá, com carinho e tal, né? Então teve essa participação de alguém que era modelista e que nos ajudou fazendo os modelos, indicando pessoas que também poderiam fazer o trabalho de costura e tal, né? E outras pessoas que estavam numa época, assim, da época do couro ainda, que também foi bem difícil, né? Que teve junto com a gente e depois saiu. E dos lojistas deve ter alguém também que né, desses aí que foram os primeiros, que de repente tu pode dizer, olha, desde o início estavam juntos ali, né? Não sei se tu te lembra de algum ainda. São muitos, né? São vários, né? Mas que legal, é bom porque essa é uma trajetória, claro, que depende muito, assim, dependeu muito de vocês, mas sempre tem pessoas que acabam, assim, somando, né, nesse desafio, assim. Para nós foi legal a participação do próprio Sebrae, né? Não como uma pessoa, uma entidade, né? O ACI, que também foi um... Né? Porque estão ali para dar esse suporte mesmo, né? E às vezes as pessoas quero começar um negócio. Então, vai lá, esse pessoal tá ali para isso, vão te auxiliar e ajudam muito, né? E tu começa a fazer... Desculpa. Não, pode falar. Teve lojistas que passaram alguma dificuldade também numa época que estavam com a gente, que a gente chegou até a pensar assim, será que vamos continuar fornecendo e tudo mais, e que conseguiram dar a volta por cima e estão até hoje com a gente também, né? Isso é muito bom. É legal então, porque vocês têm bastante essa rede tempo de relacionamento e né? Passaram por vários momentos e isso dá muita bagagem para vocês, né? Representantes também, né? Que na época era o meu irmão que fazia a venda, não tinha representante. Aí depois começaram a vir esses representantes, que são a extensão, né? Representantes, representam a fábrica. Que também são pessoas que a gente, né, tem uma gratidão, assim como todos os funcionários que estão lá dentro da empresa, daqueles que estão desde o início até esses que entraram, que estão há menos tempo. Tem também gente na equipe desde o início? Tem, né? Tem um primo nosso, o Rodrigo, que a gente trouxe lá de Maquiné, né? A gente importou o Rodrigo de Maquiné, que está lá com nós até hoje. Era um menino lá e aprendeu lá dentro a parte de modelagem, hoje faz as compras, né? Que legal, é uma empresa familiar raiz mesmo, né? E citar um e não citar os outros até, né? Mas tem muitas pessoas. Por assim, favor, não se sintam, né? Todos estão prestigiados. A gente tem um orgulho muito grande da equipe, assim, porque eu acho que é o nosso... Eu digo assim, máquinas, tu coloca que vão fazer determinado serviço, determinada operação, tá? Mas as pessoas não tem como tu trocar. Essas pessoas, elas estão ali, estão trabalhando junto. E tem que crescer junto também, né? Tem que evoluir junto, né? Entender que isso é uma coisa que se transforma todo dia, né? Tu não pode parar no tempo com uma modelagem que hoje é boa, amanhã pode não ser mais. Um material que hoje é sucesso, amanhã já... Né? A moda é isso, né? Sim. A moda ela é aquela coisa cíclica, né? Cíclica. E tu tem que estar sempre... Claro que a qualidade, né? Um trabalho bem feito... Tecnologia, tu tem que investir, tu tem que ir te aperfeiçoando, porque senão tu fica para trás. Quem não se aperfeiçoa... vai estagnar. Vai parar e aí vem outros e te atropelam, né? Então tu tem que ter um investimento sempre em processos melhores, em inovação, tecnologia, isso aí. E assim, antes, né, vocês falaram então que os dois fizeram técnico em curtimento, mas assim, antes assim dessa questão de empreender, né, vocês trabalhavam assim individualmente em empresas? Sim. E aí, bem na área de técnico de curtimento mesmo. Ou fizeram alguma outra atividade antes disso? Não. O Mano, pode falar, o Mano saiu com 15 anos de casa, né? Eu não tinha nem 15 completos, a gente, naquela época, falava em ginásio, hoje é o já mudou também. É o básico, ensino assim, médio. É o ensino médio. Aí vim fazer o ensino médio nessa escola de curtimento, aqui em Estância Velha, na Escola do Couro. Que legal. Bastante parte de química e transformação do couro e da pele em couro, né? Que é o curtimento de couro. Né?
Olha, eu vou dizer pra vocês que eu não sei se vocês não conhecem meu pai. Meu pai também é dessa área. Você é da área do couro. Meu pai também fez técnico, né? Meu pai é o Hélio Lemos. Ele, enfim, ele trabalhou só que na área de produtos químicos. E trabalhava na Stal Brasil. Sim, Muito Stal, tempo ele sim, trabalhou. Ele sim. também fez técnico. Sim. Provavelmente... Depois nós vamos conferir. Depois eu vou mostrar. A gente, o Mano, trabalhou vários anos em Curtume, eu também, né? Antes de montar a empresa, a gente trabalhou como funcionário na área de dos curtumes. técnico em couro, né? Eu tenho 10 anos de carteira assinada em Curtumes, né? Em Curtumes e compra de couro para fábrica de calçado também, né? Ah, que legal, que bom. E por mais que seja diferente, obviamente, né, essa questão da bolsa, mas tá no mesmo... Tá no mesmo caminho. Tá no mesmo sim, caminho, sim. então sempre trabalharam nisso, né? Sim. E hoje, E são assim... experts também, né? Ninguém passa a perna neles, isso que é bom. sim, Né? sim, Com porque relação à conhece todo o qualidade da matéria-prima e tudo, né? porque acaba se Isso envolvendo facilita muito. bastante. Porque com tem um certeza. conhecimento, né? Sim. Isso. E, assim, a Linha Bela, então, ela se alimenta, a fonte dela é a indústria da moda, o mercado da moda, justamente, né? Porque é cíclica, tem que estar sempre atento. Mas hoje existe um núcleo, não são vocês que fazem as coleções. Vocês têm um núcleo de desenvolvimento, enfim, de pesquisa, estilista, né? Dentro da fábrica a gente tem uma equipe que tem uma estilista, né? E a gente tem o pessoal da modelagem, que são os que transformam, né, as ideias da estilista, né, as imagens que ela traz, transformam no produto pronto, faz o modelo. A gente tem lá dentro, né, tem uma equipe, né, bem completa, né, para fazer E vocês, isso. assim, a gente sabe que vocês contam com uma equipe de especialistas, enfim, pessoas que fazem isso, mas o know-how de vocês, o fato de vocês estarem há bastante tempo no mercado, traz também um repertório, um conhecimento que contribui até para esse desenvolvimento das bolsas. Vocês acabam dando algum pitaco, assim, sobre, olha esse modelo, eu acho que... Não é só pitaco, a gente se trabalha envolve. junto, né? Legal. A gente tem bastante conhecimento já de anos nesse mercado, então a gente... claro, a pessoa tem a estilista e tem os modelistas, né? Mas a gente decide junto, é uma equipe, a gente olha junto o que o mercado está querendo e decide junto para onde que a gente vai, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque precisa unir essas expertises, né? O comercial, de mercado, com a área da moda. Porque senão, às vezes, cria uma desconexão, né? E a gente vê alguns negócios onde daqui a pouco, sei lá, os fundadores do negócio não se envolvem. Mas essa cancha toda precisa ser também reconhecida e aproveitada, né? Então, que legal que você se envolve. A gente se envolve desde o desenvolvimento. Não precisou mais cortar a bolsa, pelo menos. Não. Mas não, se tiver que cortar, se tiver que fazer, pelo menos quem diz, né? Sabe fazer. Para poder pedir, tu tem que saber fazer também, muitas vezes. Isso aí. Então que isso, legal. né? E a gente olha, né, a questão do desenvolvimento dos materiais. O Mano está sempre na estrada na parte de vendas, né? Eu me envolvo mais com a criação porque eu vejo os couros, né? Que couros vamos utilizar, né? Então já vem trazendo as estampas, as cores e tal, e eu vou atrás disso aí, porque é uma área que a gente conhece, então fica mais fácil. Depois metais, tem o pessoal que desenvolve, né? A gente tem parceiros, né, metalúrgicos, né? Porque a gente está num polo aqui, né, forte. Sim. Então se faz essa parte de desenvolvimento. O estilista vai atrás, junto com o pessoal da modelagem, e aí a gente começa a ver já os protótipos, nas primeiras peças, legal, tal. E a última coisa é a questão de custos, né? Porque o mercado precisa, né? Tu tem que encaixar o teu produto. Aliar, né? Aliar custo e modelagem, até para manter custo. o mesmo ticket médio e os clientes que já estão habituados com aquilo ali, né? Sim. E uma curiosidade, assim, para deixar todo mundo, assim, que tá nos assistindo, é que a coleção de inverno tá linda demais. A gente fez, né, a sessão de fotos e vai lançar ela agora na próxima feira, na Zero Grau. E ela tá linda demais, eu tô louca pra comprar. Pra ter todas as cores. Porque realmente, assim, tá tudo muito lindo. É difícil dizer qual é a mais bonita. Porque são, tipo, diferentes opções para diferentes ocasiões. Acompanhe nas redes sociais da Linha Bela. Aguarde, em breve. Mas a gente tá brincando aqui, falando de cortar a bolsa, aquela coisa toda, né? E vocês estão falando do crescimento, que foi muito legal, sempre nessa crescente. Mas teve algum momento, assim, que foi difícil e vocês pensaram, eu não sei se eu quero seguir, se... Né? Vocês são muito resilientes, também falaram sobre isso, mas teve algum momento, assim, que foi marcante na história?
Foi difícil, assim. Eu acho que não tem como dizer que não tem alguns momentos que tu pensa, né? Tu diz que, nossa, o que eu tô fazendo, né? E eu sempre brinco, né? Que eu faço a comparação até da atividade física, né? Que até o momento que tu é persistente, tu é teimoso, né? É muito fina essa diferenciação entre teimosia, né, e persistência, né? Eu acho que a gente foi sempre persistente, tá? Talvez a gente tenha sido teimoso algumas vezes, mas eu não. Mas hoje, vendo o resultado, eu digo que valeu a pena, né? Que deu certo a gente passar, né? Tem provas que vêm, às vezes, aquelas coisas que parece que querem te provar, né, se tu tá querendo mesmo, né? E realmente, assim, tu empreender, se tu pensa assim, vou abrir, vou ter sucesso em 1 ano, 2, pode ser que aconteça, né? E que bom que aconteça, mas normalmente não é uma coisa... É um processo, né? E normalmente o início é que é um pouco mais complicado, né? Total. E eu vejo assim que muita gente tá faltando só aquele último passo e vai para trás, sabe? Uhum. Eu li uma frase uma vez falando do sucesso, que o sucesso tem a ver com a persistência. Sim. Muito mais do que qualquer outra coisa, porque as pessoas ficam, como é que vão olhar vocês, né? Olha só, eles conseguiram, deve ter sido fácil, né? Porque olha o hoje, mas não viu todo o processo, a trajetória, as renúncias que vocês tiveram que fazer para poder conseguir chegar na marca Linda Bela que ela é hoje, né? Com certeza. Então, não é uma coisa simples, né? Não existe uma fórmula pronta, né? Não. Tu vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Agora, realmente, o importante é tu te cercar de pessoas que vão te trazer, né? Vão te trazer conhecimento, vão te trazer informação. Vai atrás. Não fica esperando que vai vir bater na tua porta, que não vai acontecer. Né? Eu digo assim, eu acho que se eu tivesse sozinho, eu não sei se eu teria conseguido. Porque... eu digo a mesma coisa. E eu vou dizer assim, falando aqui da nossa agência, que é um bebê comparado com a Linda Bela, que tem 7 anos, mas eu também me sinto muito mais confortável tendo a parceria da Vanessa do que se eu tivesse sozinha. Porque essa troca, assim, também esses focos, tu é mais da área comercial, no caso, tu a parte mais de desenvolvimento, enfim, é legal quando a gente consegue dividir essas responsabilidades. Imagina ficar só em ti, é pesado, né? Eu assim, várias vezes, quando eu tava balançando, o Rony disse, não, vai lá, mano, que tá dando certo. Isso é legal. E fomos e por outro lado também, né? Até lembrei agora de uma pessoa que também a gente não falou, que é o nosso contador, né? Nosso contabilista lá, que tá com nós desde o início, praticamente. Que foi uma pessoa que também sempre, né? Ele vem todas as semanas, ele vem uma vez por semana na fábrica, né? E também traz esse suporte, né, que é interessante, que é bom tu ter, né? A parte fiscal. Fundamental, né? Imagina. Sim, né? Então, sempre teve ali com a gente também dando apoio, assim, é uma pessoa que a gente tem hoje, começou como um prestador de serviço e hoje é nosso amigo, né? Que vem todas as semanas na empresa. Todas Às vezes vem lá só para tomar um café mesmo e tal, ver como é que tá a coisa, falar de futebol. Ele tá certo. E é bem, sabe? Então, por isso, assim, tem muitas pessoas que vão passar, né? O representante, nós temos um representante que hoje ele parou de trabalhar porque ele tem 2 lojas em Gramado e Canela, ele é cliente hoje da fábrica, mas ele fala com orgulho das bolsas, ele teve na última feira que a gente teve, ele entrou no stand e... Ele chega a beijar as peças. Sabe quando tu olha e brilha o olho da pessoa, mas eu nunca vi uma coisa tão linda, como é que tá tão linda essas bolsas? Tu vê quando a coisa é verdadeira, que a pessoa se emociona com o que tá... E ele trabalhou 20 anos com nós, vendendo, em Porto Alegre, na região metropolitana, 20 anos. Então, assim, essa pessoa, enquanto tu tá pensando uma coisa, ela tá lá fazendo outra para te ajudar. Sabe? Isso é maravilhoso, né? Esses anjos. Então, isso que é legal quando tu faz uma coisa com outras pessoas. Quando tu envolve as outras pessoas. Porque não é sozinho tu tá fazendo aquilo. Enquanto, de repente, um dia que tu tá cansado, ele tá lá dizendo, vamos lá. Assim como teus funcionários vêm todo dia lá e fazem o trabalho. Tu paga eles para aquilo ali, mas não é só o pagar aquilo ali. Claro que não. Ele tem um carinho de olhar e dizer, esse couro tá com problema. E às vezes uma coisa que tu não viu, esse metal tá com problema, ou isso aqui não tá legal. Sim. Sabe? De olhar pro produto e dizer, tá legal, tá bom, é isso aqui que a gente precisa fazer. Porque tu sozinho, tu não vai fazer. Tu não vai conseguir olhar. A gente se sente mais confiante quando sabe que pode contar com essa base toda. Equipe, até para né? quando a gente promete pro cliente alguma coisa. Não, eu me comprometo porque eu sei que a minha equipe vai dar conta. Sim, exatamente. Isso é legal. Outro dia uma funcionária veio e me falou que estava numa reunião lá com as amigas dela, um chá, alguma coisa assim. E daí
pessoa veio e falou, que essa bolsa aí e tal, acho que até que fui eu que fiz, assim, com orgulho de dizer, né? Ah, que legal. Sim, fez parte desse processo, né? E tem orgulho de dizer. As pessoas têm orgulho de dizer que elas que produziram, né? Que se envolveram com o processo. E uma pergunta, assim, que eu acho que é bem interessante, a gente gosta de fazer, é se vocês pudessem soprar no ouvido de vocês, no início, há 20 e poucos anos atrás, um conselho. Se vocês pudessem dizer um conselho para vocês mesmos. Assim, voltar no tempo. Lá no tempo, o que vocês falariam? Ou uma palavra que vocês, calma, paciência, enfim, algo que vocês acham que seria legal vocês escutarem no momento que vocês iniciaram ali na Bela. É bem complicado, né? Porque o que nos trouxe até aqui talvez tenha sido essa questão de cometer alguns erros, tal, que eu acho que são que te transformam, né? Não sei se eu seria a mesma pessoa se eu tivesse alguém me... né? Então, olha só, sábio, ninguém tinha respondido assim ainda. Eu gostei dessa forma de pensar. Não adianta, porque os erros fazem parte. E o que tu ferrou te trouxe até aqui, né? Talvez os erros, eles te ajudam mais até do que os acertos, porque eles fazem tu mudar, às vezes, a tua rota. Sabe? São os que te marcam mais, né? Então, aquilo que tu fez errado, que fez tu corrigir, tu não vai esquecer mais, né? Pra te não cometer o mesmo erro, né? Então, os acertos, né? Então, eu não sei se eu mudaria, tá? Eu teria que deixar assim, porque senão eu não sei se eu estaria dessa forma como a gente tá aqui hoje, né? Sim. E eu tenho que dizer, assim, que nas horas mais difíceis, aquelas mais complicadas mesmo, tu tem que ir pela tua intuição. Não adianta tu querer a opinião de lá, porque se tu pedir 10 opiniões, vão vir 10 opiniões diferentes. Então, tu pode até pedir alguma opinião, mas tu tem que confiar na tua intuição. Também concordo com isso, porque eu acho que a gente tem que olhar pra dentro e se escutar, assim, que às vezes a gente não se escuta, não reflete e vai só ouvindo o que os outros têm pra nos dizer e aí não age da melhor forma, né? Porque quando a gente silencia, na dificuldade, a gente ouve melhor, né? Na dificuldade as pessoas vão querer procurar um ponto de segurança. E nem sempre aquele ponto de segurança é o melhor caminho. Tu vai voltar... Tu não vai sair do lugar. Sim. Quando a gente é chacoalhado, às vezes, o resultado é melhor, né? Mas legal, gostei da forma como responderam. Achei que foi bem cheio de sabedoria para quem tá nos assistindo. Não, eu tô adorando essas conversas aqui. Eu também. E eu quero saber também sobre um lado B, né? Além de trabalho, além da linha Bela, que vocês devem se envolver muito, né? Sim. Todos os dias. A gente falou sobre esporte, que é uma característica que vocês dois têm, né? De praticar. Acho que tu, né, Rony, falou que é formado em educação física, inclusive, né? Sim. Mas eu queria entender, começando pelo Laone, qual é a importância da bike, do futebol, né? Como que tu leva esses hobbies, né, na tua rotina? Que diferença que tu sente também no teu desempenho no trabalho praticando eles? Sim. Não, isso é... o esporte em si é um agregador. Ele serve para quebrar barreiras. Tu pode, às vezes, ter algum probleminha de não ser tão extrovertido, alguma coisa assim. E se tu é bom num esporte... Isso vai fazer tu vai fazendo. Eu não sei porquê, mas as pessoas, aonde eu chegava, o pessoal, tu joga bola, né? Já abriu meu caminho, né? Jogo sim. Então vamos lá. O esporte, ele tem então esse poder de criar pontes. Sim. De a gente poder daqui a pouco tu te conectar, inclusive até talvez com clientes, talvez que saibam, ele joga bola. Vamos convidar ele pra jogar bola. Isso também pode ser uma ponte, né? E a gente não tá falando com aqui um amador, ele é um atleta. Sem contando contar pra gente, né? Sem contar que o esporte te traz saúde, te dá endorfina, que faz tu melhorar teu humor. Verdade. E quando tu tá bem de saúde, quando tu tá bem de astral, tu consegue trabalhar melhor, né? Te relacionar com as pessoas. E tu pratica existe uma regularidade. Olha, eu jogo bola tantas vezes na semana, tem isso... Ou já teve há mais tempo atrás, mas agora é mais um hobby mesmo. Mais um... Sim, um momento para poder se descontrair, e a gente acredita muito nisso, né? A gente entende, assim, que às vezes é nesse momento do futebolzinho, do pedal, que as boas ideias surgem, onde tu descansa um pouco, né? Sai dali do universo da empresa
e aí consegue enxergar oportunidades, né? Sim, Sim, é um momento de descompressão mesmo, né? Sem dúvida. E tu, Rony, tu Sim. gosta, então, falou pra gente Sim. da corrida, Sim. né? Faz trilhas. Sim. Que acontece nesses Ah, momentos? eu adoro, né? A natureza, a corrida, as pessoas, né? Realmente, é um momento de relaxar, né? Eu já tô correndo, eu sempre joguei futebol junto com meu irmão, mas depois chegou uma hora que eu pensei, eu quero fazer uma outra coisa, né? Então, fui pra corrida, corri 3 km, 5, 10, daí corri meia maratona, corri provas de 100 km, atravessei a Cordilheira dos Andes, uma prova de 3 dias de corrida. Ai, que legal. Saindo Eu adoro isso. Saindo do Chile, chegando na Argentina, passando frio por dentro d'água. O pessoal, tá, tu gosta disso? Sim. Gosto. O que tá acontecendo? Ai, mas é muito legal. Provas de 80 quilômetros, eu fiz já 2 vezes a prova, essa que sai de Torres, já vai até Imbé, ali pela beira da praia. Eu tô né? cansada só de ouvir. Olha, tu cansa só de... Mas eu adoro corrida, só que, claro, eu não tô no teu Não, patamar, não, né? sim. Eu, assim, já corri, sei lá, 14 no máximo. Ótimo, Mas perfeito. eu adoro, só que eu gosto de corrida Sim. de aventura. Gosto Sim, no meio sim. do mato. Sim, eu gosto eu fiz essa lá que foi na Patagônia, né? Patagônia Argentina e Chilena ali, que é uma região que sim, para quem puder conhecer é maravilhoso, né? Então a região de 7 Lagos ali, que sobe morro, desce, passa da beira de lago. Eu fiz 2 provas dessas aí já naquela região, né? Que legal. Contato com a natureza, então eu faço uma relação dessa atividade do esporte também com o teu trabalho. Uhum. Porque ali para te correr uma maratona, não adianta tu querer forçar, achar que tu vai lá sair forte, tu vai conseguir chegar forte. Nossa. Acontece Tem que ter muitas uma coisas preparação, no caminho. né? Tem que... Total. A preparação que tu tem que fazer antes, né? Assim como no teu trabalho tu tem que te preparar para aquilo que tu quer fazer, né? Saber como dosar a tua energia, como tu tem que fazer no teu trabalho também. Sim. O esporte, ele tem tudo a ver, Sim, sabe, né? Com sim. com o nosso ambiente, assim, de Sim. trabalho e tudo Sim, mais. Tu pode, assim, tanto é a questão de tu entender que vai ter dificuldades, de persistir. Sim. Então, tudo isso tu sim, faz uma sim. analogia, né? Corrida, futebol, seja qual esporte for, com o meio do profissional, o trabalho, a gente encontra muito sentido. Porque por isso que é importante a gente não focar só no trabalho e ter um praticar esporte até, né? Até Sim. pra nos ajudar a isso, assim, no Tem dia que a ter dia, um né? meio de tu relaxar, né? Tu buscar alguma coisa, né, que te traga um prazer, te coloca em contato com a natureza, né? É muito legal, tu tá subindo um morro, de repente tu vê lá passa, às vezes eu vou treinar em Estância Velha, subo os morros, desço ali, de repente passa lá uma bergamoteira cheia de bergamota. Que delícia. Paro lá, como uma bergamota, beleza, sigo, e assim, que delícia. é bacana, é legal, né? E a comparação com o trabalho é que também, né, para praticar um esporte e para tu ter um ganho, tu tem que te preparar. E no trabalho é a mesma coisa. Sim. Tu não vai atingir uma coisa assim próximo a ser uma coisa muito boa se tu não te dedicar, né? Não procurar se inteirar, se desenvolver e estudar bem o que tu tá fazendo, né? Então, Tem um objetivo mesmo, né? Sim. E falar em objetivo, qual é o próximo objetivo? Falou em 100 quilômetros. Sim. Meu Deus. Eu acabei... Gente! Esse ano eu já fiz 2 maratonas. Eu fiz a maratona em Porto Alegre, né? Eu fiz índice, porque tem a maratona de Boston, que é a maratona mais antiga, né? A primeira maratona do mundo. Ela tem pra te poder te inscrever para ela, tu tem que ter índice, né? Que vai por faixa etária. Então, a minha faixa etária era até 3 horas e meia, tu teria que fazer uma maratona em 3 horas e meia para poder te inscrever para a prova, né? Em Porto Alegre, eu fiz 3 horas e 21, então já consegui o índice para Boston. E aí eu fiz agora em setembro em Punta, né? Eu fiz a maratona de Punta e fiz 13:16. Eu baixei 5 minutos de Porto Alegre, fiz 3º lugar, né? Consegui entrar na minha categoria, fiz pódio lá, né? E tenho índice para Boston, né? Então agora é só me inscrever para a prova. Né? Talvez pro ano que vem, eu tenho um amigo que se mudou, domingo agora ele viajou para Boston, foi morar em Boston, né? Então eu já tenho onde ficar Já lá. tem né? pouso já. E ele também quer fazer maratona, só que ele não conseguiu o índice, né? Então o desafio agora é fazer ele conseguir o índice, tá? Então a gente tá fazendo uma assessoria para ele lá, para ele conseguir o índice, e a gente então ir visitar e todos fazerem a prova lá, né? Que vai ser um desafio. E eu tô me preparando para fazer a TTT, que é essa prova do litoral de Tois, a Imbé, que vai ser no último final de semana de janeiro de 23 agora. Tô me preparando para ela, né?
Até eu tava vendo pra participar, mas com um grupo, né? Sim. Porque eu não... Sim, não, tem essa prova lá, tu pode fazer em octeto, né? 8. Que daí, então, cada um vai correr um trecho, né? Não me convida. Não, mas é bem legal. Insuportável. A corrida, eu tô fazendo ela solo hoje, mas eu já fiz ela em revezamento e eu acho, assim, uma modalidade muito legal. Porque eu acho que o revezamento é aquilo que a gente tá falando. Trabalho em equipe. Tu correu, trabalho em equipe, de um lá incentivar o outro, dizer, vamos lá, alcançar uma aguinha e tal. É muito divertido. Uma vez, gurias, assim, né? O Rony, vai ter uma feira lá na Itália, não sei o que e tal, tudo mais. Beleza. Vou comprar passagem para lá. Aí outro dia, corri a feira de Paris, a meia maratona de Paris, quer dizer. Eu tava tirando foto das vitrines lá e aí tinha uma meia maratona. Vou Eu correr. tinha esse danado, fui correr a meia maratona de Paris, cara. A meia ela aconteceu por acaso. Que engraçado. Tá, mas tu viaja equipado já, então, sempre? Sim. Sempre com tênisinho de meu corrida. Kit com tênis e calção e uma camiseta Te sempre. acompanha. Sim. Mas é legal da corrida e também até do futebol, é que tu não precisa de muito pra fazer esse esporte, né? Sim. Esses dois esportes, eles são, assim, bem democráticos, Tênis, assim, já né? era. Um tênis e a fica- bola, quem jogar, né? Sim, fica mais fácil, né? Tu leva o teu material junto e vamos lá, né? Tranquilo. Que legal. Então, assim, é muito bom ver, assim, o quanto que vocês têm esse lado, assim, do esporte, dá pra ver o quanto que vocês são humanos. E assim, vendo que tem essa veia muito forte de preocupação com o próximo, vocês sempre dividem isso com a gente stalkeou e viu que vocês também são envolvidos em ações sociais, ações, assim, de ajudar o próximo. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso, assim, pra nós? Assim, uma coisa oficial a gente não tem, sabe? Participar de uma ONG, alguma coisa assim nesse sentido, não. Mas é uma coisa... Sempre envolvidos, a né? gente gosta porque... Eu acho que não tem como tu ser insensível ao que está ao teu redor, né? Não abrir os olhos para isso, né? Vendo as necessidades. Então, o que a gente faz, né? A gente participa ali, hoje a gente participa do coral aqui, eu participo do coral em Estância Velha, que a gente tem algumas ações ali e tal. A gente faz um brechó todo ano lá, que é de uma forma que a gente tem um ganho com o brechó, porque a gente ajuda o coral também para se manter. Claro. Mas consegue... Ajudar as pessoas. As pessoas, porque vão comprar roupas lá, calçados e tal, enfim, né, com preço baixinho. Então, é uma forma de ajudar. Né? Na própria escola onde as nossas filhas estudam lá, eu participo da PAMA, lá, que é que seria os pais e mestres antigos, né? Que também se envolve na festa junina, na festa da família, vendo o que está sendo feito com os valores, né? Destinando para a feira de ciências, para isso. Então, a gente sempre está envolvido com essas causas, né? Eu joguei muitos anos aqui no Guarani e eles também, a sociedade ali sempre faz assim algumas galinhadas, algumas coisas assim. Para arrecadação, para poder chamar as pessoas mais pobres, né? Ai, que legal. Poder ajudar. Que eles bacana. fazem um Natal ali, eles sempre distribuem os presentinhos e doces, algumas coisas assim, né? Que bacana. Em todas as datas, assim, Dia da Criança. Então... eu procuro ajudar nesse sentido, assim, né? Sim, mas na verdade, ao ajudar, assim, às vezes, assim, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. A gente acha, assim, que tem que fazer uma revolução salvar o mundo. Não, ela tá nas pequenas doses. Sim. Se todo mundo fizesse pequenas doses, o nosso mundo já não era mais o que a gente tá vivendo hoje. Sim. O problema é que, às vezes, a gente encontra desculpas, tipo, não, eu quero salvar o mundo. Não, salvar o mundo tu não vai conseguir. Faz um pouquinho. Ajuda no próximo, assim, até uma coisa bem simples, ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua. Faz isso, tu já tá fazendo Fazendo a bastante. diferença na vida daquela pessoa, eu sempre falo pro meu irmão, assim, às vezes a gente quer se envolver em coisas grandiosas e eu vejo assim, tu quer fazer a diferença, faz o que tá ao teu alcance, né? Então, tenta mudar um pouquinho das pessoas que realmente tu pode fazer a diferença, né? O que eu posso fazer a diferença? Nós lá na empresa, a gente pode fazer a diferença tu tentando ser o mais justo possível com os teus colaboradores, né? Total. A nossa empresa hoje, ela tem lá a energia com a solar, né? A gente colocou as placas e o que a gente fez? A gente colocou e climatizou o pavilhão. Nós botamos ar-condicionado, porque a gente via dentro, a gente mesmo, né? Via no verão como é que era, mesmo que é um pavilhão alto, que tem as placas de isopor lá para isolar um pouco, mas é quente, é um ambiente que não fica confortável. Não é uma coisa confortável, né? Mesmo com o nosso calor não é confortável, a menos que tu fique dentro de uma sala com ar-condicionado o dia inteiro, né?
Então a gente conseguiu fazer isso, né? O Colocar ambiente está bem melhor agora. Nossa. Isso é muito legal. Então fez isso aí, o pessoal gosta, né? Então é legal. E aí qual é a dificuldade? Sim, vai fazer com uma luz de fora, a gente colocou as placas, né? Foi um investimento que a gente fez. E esse investimento foi para diminuir o custo do teu gasto de energia, Sim. mas trazer um benefício para o teu funcionário também. Porque eles vão se sentir bem, eles se sentem bem ali dentro. Claro, e é uma estratégia boa, porque já são duas, né? Sim, duas coisas numa são duas só. coisas. Daí tu vai dizer, tá, Nossa. o que que eu... claro, tu tá trazendo um ganho para eles. É um ganho para a empresa, sim. E pro funcionário também. Todo mundo sai ganhando. Então, essa é o pensamento que a gente tem, assim, né? Eu sei que a gente fala às vezes sobre isso, mas isso é a base que a gente teve em casa, assim, né? De que eu acho que só vai ser bom quando for bom para o maior número de pessoas. Né? Se for bom só para ti, tá. Num primeiro momento parece legal, mas como é que estão as coisas ao teu redor? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso fazer com que as pessoas tenham uma qualidade um pouco? Então, tudo que tu puder fazer, tem coisas às vezes que ficam muito longe, mas aquilo que está ao teu redor, o que eu posso fazer? Legal. No grupo de corrida que eu participava, lá um tempo atrás, a gente arrecadava cestas básicas, a gente ia nas vilas, distribuía. A gente se desenvolveu, quando eu fiz a minha faculdade de Educação Física, a gente se envolveu num projeto que tinha num bairro aqui carente, a gente fez lá uma pracinha. Legal. A gente fez lá também, colocou cama elástica e tal, assim, aquilo ali que parece tão simples para quem pode fazer um aniversário uma vez por ano e botar uma cama elástica pro teu filho brincar, os brinquedos, aquilo ali para eles é uma coisa absurda. Sim, tá? E quanto eu fiz questão de levar minhas filhas para ver aquela realidade, sabe? Até para elas valorizarem aquilo que elas têm também, né? Para ver que aquilo que parece pouco para para outro é muito. Então, faça isso, faça a diferença na vida dos outros, né? E são coisas simples, né? Não precisa, olha, que nem a Simira falou, não precisa mudar o mundo, porque mudar o mundo tu não vai conseguir mudar. Não. Mas tu fazendo alguma ação, né, com benefício simples, que não deixar pelo menos um dia alguém consiga estar feliz, brincar, tu já conseguiu pelo menos naquele dia fazer uma diferença. Isso, eu ouvi de uma pessoa também que se eu conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, eu gostaria de ter sido talvez essa pessoa Com certeza. quando eu era criança ou alguma coisa assim, porque aquilo poderia ter feito diferença na minha vida, né? Sim. Então a gente às vezes age de maneiras assim e nem imagina, né, o impacto. O impacto que tem, né? Mas a gente já tá se encerrando, né? Se encaminhando Nessa pro primeira fim parte. aqui. Essa primeira parte só. Eu tenho mais uma pergunta que, assim, eu quero saber se tem alguma dica pra irmãos, quem trabalha com o irmão, quem trabalha com a esposa, quem trabalha ali com cunhados, vocês falaram então, né? Sim, sim. Qual é a dica, né, de ouro pra que as coisas saiam, né, direitinho, porque é bem legal pra que as relações isso. não se abalem, É né? legal porque, tipo, aqui, né, na nossa região, principalmente, tem muitas empresas familiares, né? Então, algo, assim, que é muito bacana, porque eu acho legal quando a família se une, Sim, todo mundo em prol de um bem, assim, de um objetivo em comum. Mas também a gente sabe que é desafiador. Uma dica que vocês pudessem dar, a gente sabe que sempre há desafios, né? Isso em todas as empresas familiares, inclusive... Em todas as empresas, né? Até nós não somos irmãs, olha, né? Não somos parecidas, né? Eu sei que somos irmãs de que escolhemos ser irmãs, mas temos os nossos desafios. Então, imagina quando, né, é uma empresa familiar. Sangue envolvido ali, como né? que vocês fazem pra tentar contornar essas situações? Tem alguma dica? Lidar da melhor forma, né, no dia a dia. Eu acho que em qualquer situação o diálogo é o mais importante, né? Isso aí. Eu sei que tem dias que a gente tá estressado, né? Que é muito mais fácil, às vezes, tu explodir do que tu pensar em conversar, né? Então, eu adotei uma coisa assim, quando não tô legal, às vezes eu vou dar uma volta e tal. Isso aí. Hoje é o dia que eu não tô legal, que se mexer comigo eu vou estourar, então... Eu vou dar uma volta, eu não vou fazer. Nem dar chance pra Eu sei azar. que que não tô legal. Então não adianta procurar uma coisa pra arrumar um atrito. E sempre o melhor... E outra coisa, assim, às vezes é não querer resolver a coisa Naquele exatamente no momento. É. Tu pode até falar e... não concordo. Mas, assim, deixa quieto, fala... E daí espera um outro dia, porque no outro dia a pessoa vai chegar em casa, vai refletir, vai ver... não, realmente, ele tinha razão... E daí quando vê, daí tu chega de novo e conversa e se entende. E tem outras coisas, assim, nesse momento, tem alguns momentos que tu não pode
ser muito pela emoção, sabe? Tem que esfriar a cabeça e tentar pensar assim, o que é melhor para tua empresa. É isso aí, eu acho que isso é bem válido. O que é melhor? Se eu agir dessa maneira, o que vai ocasionar? Se eu agir assim, o que vai... Então, a gente tem que ir pela razão, né? Pensar. Até para deixar de lado mesmo aquela questão do gosto da pessoa. Às vezes a Semira gosta daquele jeito, mas aquele jeito pode não ser o ideal. E isso a gente vendo, até falando de gosto, o gosto está no produto que tu faz também. Porque se tu botar o teu gosto no produto, o teu gosto não é o gosto, às vezes, do cliente. Isso. Então, isso a gente vê muito, quando a gente coloca a coleção lá que tá pronta, a gente sempre, vamos olhar tudo aqui, o que tu acha disso? O cliente não gosta disso, não gosta daquilo, tal. A gente sempre fala, e a gente, cara, assim, ó, o teu gosto é às vezes o gosto de um cliente é outro, mas tu tem que acreditar em quem pensou aquilo, porque quem pensou, ele pensou baseado num estudo, tá? E ele trouxe essa informação de algum lugar. Então, deixa a cabeça aberta, tá? Isso é bacana. E não adianta tu pegar e dizer, eu não gostei disso, vou deixar de lado e não vou levar. Sim. Não, se tu fizer isso, tu mata, às vezes tu pode magoar uma pessoa que trabalhou por aquilo ali. Bloqueia que a pessoa dê novas ideias. O processo criativo ele tem que deixar livre para acontecer. Mente aberta. Sendo claro que daí tu entra com a tua experiência para dizer, legal, tal, mas aqui do meu cliente eu tenho isso, isso, isso. Aí tu vai misturando todos esses ingredientes e tu chega no resultado final, legal, não sabe? Tem realmente uma receita não pronta, existe, infelizmente, mas existem pitadinhas, né? Eu acho que sim, em primeiro lugar o respeito, né? A questão de isso de independente respeitar. de ser família ou não. Não, família ou não tem que ter o respeito. Então, assim, antes de tu pegar e falar alguma coisa, pensa, né? Se tu ia gostar de ouvir aquilo, né? Então, calma. Pensa, dá uma volta, esfria a cabeça, às vezes se tiver que esfriar, beleza, e resolve depois. Não vai adiante se tu não resolver. É isso. Tem dois lados da coisa, assim, ó. Se tu é sócio de uma pessoa estranha, tu não vai... Tu vai te segurar um pouco mais na hora de falar uma coisa, ou de estourar, não gostei disso que tu me falou, não sei o quê. Tu vai te segurar um pouco mais. Mas também tem aquele outro lado que se é a pessoa que tu ama, que tá do teu lado, tu pode até falar alguma coisa que tu não queria falar, mas logo depois tu vai chegar, vai pedir desculpa e vai vocês não vão deixar de ser irmãos, e aquilo ali romper. E aquilo ali que te liga vai funcionar muito mais para te reaproximar, né? Então isso que é o bacana, assim, eu acho que na verdade é o aprendizado que a gente tem pra vida, assim, independente da relação de sangue ou não, a gente tem que ter o respeito e pensar antes, né, e saber que todo mundo tá voltado para um objetivo em comum, que é o bem da empresa, né? Então, isso eu acho que fica a dica, assim, para todo mundo que tá nos assistindo. Mas agora, a gente chega para um momento que a gente gosta muito, que é o quadro Boomerang. Vitor, solta a vinheta aí pra gente poder começar com esse momento especial. Isso aí! Então, estamos com o nosso Momento Boomerang, que é o momento onde a gente faz perguntas rápidas, né, Vá? Isso. Papum. Eu já vou começar, porque não tem cronômetro, vocês podem, né, se estender, mas a gente quer que o que vier à cabeça, vocês... Tem que ser objetivo. Mandem pra gente, isso aí. Se você... os dois vão responder, tá? Os dois. Mas eu vou começar com o Rony. Se você pudesse escolher, né, pudesse trabalhar em outra área, qual área seria? Professor de educação física. Eu também. Olha, se tu respondesse outra coisa, eu ia ficar, meu Deus, qual? Como assim? Adoro a questão, ensinar, adoro incentivar. Isso é o DNA, né? Tinha professor em casa, acho muito legal isso. Ai, que bacana. Com certeza seria professor. Bacana. Eu sou professor, na verdade, só não estou exercendo, né? Que daí é formação. Isso aí. E eu, como a gente estudou na escola de curtimento e tinha muita área química, eu me sentia, quando eu entrava naquele laboratório de química, eu me sentia assim... em casa. No paraíso mesmo. E tu seria químico, então. Sim. O meu pai é técnico em químico. Eu fiz um semestre de química
e a minha irmã é química. Então, assim, é muito engraçado. Todo mundo desse universo, assim. Eu gosto bastante de química. Só que, enfim, eu cheguei a fazer o primeiro semestre, só que aí eu sou, assim, muito da comunicação. Aí eu me lembro que eu tava no laboratório, aí a professora dizia, Semira, você tá tendo uma conduta de risco. Porque aí eu era meio esparafatosa. Aí eu pensei, eu acho que não é pra mim. Eu acho que eu não tô no lugar certo. Eu não tô no lugar Procurar certo. uma alternativa. Aí eu mudei de curso. Boa. Bom, a segunda pergunta é qual foi a situação mais inusitada que você já viveu profissionalmente? Inusitada pode ser engraçada, inesperada, enfim, algo que vem na cabeça de vocês, se vocês lembram de alguma. Eu posso falar, né, tem uma situação de um final de ano, assim, uma época um pouquinho... Nós tínhamos parado, a fábrica parou naquela semana véspera de Natal, ali, sei lá, dia 15 de dezembro, alguma coisa assim. E um cliente nos ligou na sexta-feira, tinha todo mundo indo embora e tal. Tem uma bolsa aqui que estourou de vender e eu preciso 250 bolsas dessa. Não acredito. 250 bolsas eu preciso. Eu disse pra ele, Ai, a gente acabou de dar férias pro pessoal, eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu não disse pra ele que não. Olha. Tá? Eu vou ver o que eu consigo fazer e eu te retorno na segunda-feira, tá? E era bem na época de Natal, Ano Novo. Sim, Véspera. era véspera de Natal. Ele tinha vendido todas as bolsas. Aquele modelo explodiu a venda, assim. Ele queria 250 peças daquela referência em uma cor. Como era um modelo só, uma cor só, facilitou um pouco o trabalho. Sim. Fui atrás lá de um cortador, na casa dele, sabia onde morava. Na segunda-feira, no sábado já a gente já começou a produzir. No sábado a gente começou a produzir. Na segunda-feira eu falei pro cliente, já estamos produzindo. Na sexta-feira a gente embarcou as bolsas para ele. E depois eu visitei esse cliente, um cliente que a gente tem uma relação até hoje ainda também. Porque depois dessa aí, né? E ele disse que usou como um case na empresa. Eles tinham lá 30 lojas, né? Eram várias lojas. Ele usou como case com os funcionários da loja, com os vendedores todos como... Porque assim, tu ligar para o cliente, tu ligar para o fornecedor numa sexta-feira, tu saiu de férias, na outra sexta tu recebeu os produtos, sabe? E aí para nós, pô, legal, né? Foi uma parceria de milhões, isso aí, né? E foi muito orgulho para nós e eu vi que ele usou aquilo como um case na empresa dele. Parabéns para quem topou, porque a gente sabe que se, né, o cortador daqui a pouquinho, não vou querer, sei lá, né? Tu ia ter um impasse, né? Aí vai aquela relação que a gente vem falando, né? De cultivar no dia a dia, né? Sim, é isso aí. E tu lembra de alguma? Eu lembro de uma coisa até meio engraçada. Eu fui trabalhar fazer uma viagem junto com um representante nosso do Nordeste. E a gente programou para trabalhar 2 semanas juntos, assim, passar por boa parte dos clientes dele lá. E eu sei que no segundo dia que a gente estava na estrada, nós estávamos dentro de uma loja e ele foi buscar uma cartela de cores lá no carro. E eu só escutei um grito lá fora. E olhei pra fora, o Lineu tinha sido atropelado. Ai, que horror! Um cara de moto atropelou o Lineu. E eu disse, bom, vamos ter que voltar pra casa, né? E tal, tudo mais. Vamos lá. Ele, não vou pra casa. Mas o cara tava mal, sabe? Aí eu disse, não, vamos lá numa farmácia e tal. Chegamos na farmácia, o cara que tinha atropelado ele era o farmacêutico. Ai, não. Mas ele atropelou e saiu também, sim, sem vergonha. Não, atropelou e tal, parou um pouco ali. E ele disse, não, tô bem. Não Daí o cara admitir. foi, né? Não queria ele. Bom, pelo menos ele ganhou o remédio de graça lá, de certo? Ganhou? Por favor, né? Aí chegamos na farmácia, Não, o mínimo, né? o cara foi atropelado. Não, fui eu que te atropelei. Já pensou? Olha, chega falando E mal. continuaram Olha a semana. Não, e assim, sabe, a gente ia, disse, vamos voltar pra casa, vamos pro hospital, vamos a algum lugar, né? E não teve jeito, ele tomou uma injeção lá, uma coisa assim pra dor e vamos trabalhar. E seguimos viagem, sabe assim. Ele tá ali, vestiu a camisa. 2 cases de equipe que vestiram a camisa mesmo, hein? Literalmente, que legal, que bom. Que bom, E a gente agora vai, né, muda a vibe aqui um pouquinho, de um momento super wow, a gente vai para um momento não tão legal, mas a gente quer saber assim, podem falar individualmente, não precisa ser relacionado à empresa, mas algum momento difícil que tu já tenha passado e que, né, contribuiu para tua evolução e tudo mais, que daquilo tu aprendeu, a gente sempre aprende, né, mas tu pode destacar, né, algum momento. Sim. Os momentos mais difíceis foram quando a mãe faleceu, né, eu vi o jeito que tu falou. Os momentos de dor, uma dor complicada, né, é difícil, né, mas
eu acho que o trabalho que a gente faz até hoje ela tá junto com nós, né? No que ela passou, no que nos ensinou, né? Sim. E eu também tive em 2019, a Duda foi atropelada, a minha filha mais velha também, né? Foi bem complicado, assim, né? Ela foi atropelada e tal, e a gente ficou ali junto e tal, e ela tá super bem hoje, né? Escreve os livros dela e tal, né? Ficou super bem, Mas tudo. é, Mas foi, assim, um momento... amo. São os momentos, assim, que fazem tu pensar, refletir, né? Mas, vamos lá. Segue forte, firme e forte, bola pra frente. Isso aí. E tu? Eu também, foi a época que a mãe teve problemas de saúde e acabou vindo a falecer, né? Esse foi Que um dos mexeu momentos muito com mais vocês. complicados. Eu já imaginei, porque quando a gente tava conversando, eu vi que quando a gente falou dela, vocês Sim. ficaram mais Tem mexidos. emoção, né? Sim. Uhum. E sobre um livro, assim, isso, assim, se vocês têm o hábito, ou às vezes não tem problema nenhum, mas se tem algum livro que vocês, assim, gostariam de indicar, que vocês lembrem, ou até pode ser uma frase, enfim. Uhum. É o Caçador de Pipas. É um escritor afegão. Olha, esse Caçador de Pipas, eu já ouvi falar desse livro, só que eu não li. Tem até um filme. Virou filme. Aham. Eu não li. Dizem que é muito boa. bonito, né? Uhum. É uma mensagem bem... Que bacana. É forte, né? Assim. Que legal. Boa. E você? Eu não posso falar de livro sem falar do livro. A minha filha mais velha é escritora, é poetisa, né? Olha só. Então ela tem 2 livros já lançados, ela lançou um com 16 para 17 anos junto com o pessoal da escrita criativa, que ela participava de um grupo de escrita criativa, né? Então, se eu falar de qualquer outro livro e não falar do livro dela, eu vou ser repreendido em casa depois, né? E aí o segundo livro dela é o Que Eu Via da Janela, um livro de poesias que ela já foi lançado pela editora, né? E tu tem o livro aí? Eu trouxe Esse é o até livro? O livro aqui, ó. Já faz um merchan, já vou mostra. mostrar. Olha que bacana aqui. Editora O Que Eu Via Viseu, da né? Janela, Maria Eduarda Andara Fagundes. Sim. Olha sim. que legal, que bacana. Um livro que de poesias, show. né? Um livro de poesias, que orgulho. Que Procurar legal, pelo- olha só, gente. Procurar pelo título e vai encontrar. Ela tem os livros, tá na Amazon, tem algumas... Ó, isso aí, vamos lá. Poesia, isso que o nosso mundo precisa, de mais poesia. Sentimento, né? Isso aí. Que bacana. Não gostei. A gente falou de alguns conselhos já relacionados também ao trabalho, né? Mas a gente queria saber de conselhos de vida, sabe? Tem algum conselho ou que tu tenha ouvido, recebido de alguém que aquilo te marcou, ou algum conselho que tu gosta de transmitir para as tuas filhas ou para a equipe? Conselhos, eu acho que em casa a gente tinha muito, né? Eu acho que até, principalmente a nossa avó, assim, a mãe da mãe, né? Aquelas pessoas antigas que têm aquela sabedoria popular, assim, né? Pessoas até humildes, né? Que não tinham tanto estudo, mas tinha uma coisa muito de conhecer, né? Do dia a dia, aquela coisa de olhar e tal. A avó, que eu lembro dela, assim, que a gente conviveu bastante com ela, assim, era aquela coisa de tu não te mete na vida daquela coisa de, sabe? Cada um não se mete a colher dos outros, cada um faz a sua. Faz o teu trabalho, sabe? Seja correto com as pessoas, né? Que mais cedo ou mais tarde tudo acaba retornando. Não que tu faça isso esperando alguma coisa em retorno, mas tu fazendo bem, né? Fazendo as coisas corretas, isso acaba retornando pra ti. Isso eu via, assim, a gente via em casa, isso via dela, via da minha mãe também, né? Então, é o que a gente tenta levar. Pelo menos eu tento levar isso para minhas filhas também, né? Porque não sei o que, aquelas coisas de escola, assim, chega, porque fulano não sei o que. O que tu fez? Como é que foi? Sim. Faz tu refletir. Como é que tu, né? Será que tu não teve participação em alguma coisa? Não, deixa quieto, né? Deixa as coisas passar, não te mete em coisa que tu não precisa te meter, tá? Sim. Escuta mais, tal, né? E aí lá no final tu vai ver a resposta, né? Tudo acaba aparecendo, né? Então... Mas é por esse caminho, assim, que eu penso. Né? Que legal. Gostei. E você? Tu, Não, eu penso assim que tu tem que dar mais exemplo, sabe? Não adianta teu filho, tudo mais, faz dessa maneira, faz assim. Eu vejo muita gente dizendo, faz assim, faz desse jeito, mas aí tu faz totalmente o contrário. Então, tu tenta dar exemplo de como seguir, não... Sim, as atitudes falam mais por si, né? Do que próprio, tem que fazer dessa maneira. Não adianta tu dizer que tu tem que fazer A se tu faz B. Então,
Eu também acredito Tenta- que é no exemplo mesmo. Tenta dar exemplo, Sim, né? não sustenta, né? Às vezes é o que a gente fala, né? Exatamente. Uhum. E pessoas que inspiram vocês, assim, uma pessoa que vocês se espelham, pode ser uma pessoa ou uma celebridade, ou pode ser uma pessoa de casa, pode ser um amigo, pode ser alguém da família, enfim, tem alguém que vocês se espelham, vocês se inspiram, que de alguma forma ajuda vocês a pensar até a forma como vocês agem, assim, na vida de vocês? Pode falar. Vou deixar tu falar primeiro. Eu, minha mãe, meu irmão, minha família em geral, sabe? O jeito que eles... Tios, assim, que são pessoas inspiradoras. Eu acho bem legal quando a gente olha pra família também, né? É. Porque na família a gente tem muita fonte de inspiração, né? Então é legal quando a gente consegue enxergar isso, né? Minha filha, já aprendi bastante com ela também. E Que idade ela tem? Tem 17. A gente aprende muito com os Muito filhos. com os Eu filhos. aprendo muito com o Miguel, que Também. tem 6 anos. Aham. Eu tenho que falar da minha esposa, né? Tenho que falar da Ah. Fabrícia, não falar da Fabrícia, né? Que legal. Com o nosso dia a dia e tal, né? Ela é uma fonte de inspiração para mim, né? Desde da história que eu contei para vocês, não pelo trabalho, porque a gente começou a namorar, não foi nem pelo trabalho, naquela Sim. época não tinha isso, mas por estar sempre ao meu lado, por estar ali junto, né? Ter passado tanta coisa complicada junto, sempre dando aquela força, né? Assim como é a família, né? Dessa parte que a gente é irmãos, que a gente tá ali trabalhando junto e a gente sabe o que às vezes a gente olha um pro outro, sabe o que como já tá pensando. E com a Fabrícia é a mesma coisa, a gente sabe tem coisa que eu penso e ela fala. Às vezes sabe? E às vezes o contrário, às vezes eu tô pensando e ela fala. Então, É legal essa conexão que a gente tem, assim, né? De ser parceira, de estar junto ali, né? Como ela disse, na alegria e na tristeza. Sim. Não, quase que vira uma pessoa só, né? Muito isso aí. tempo de relacionamento, Sim, né? a família, pra mim, é a minha inspiração. Minha esposa, minhas filhas também, né? Então, com certeza, não posso deixar de falar dela. Ah, legal. E eu quero saber, a gente, né, quer saber de uma memória de infância. Tem alguma memória, sei lá em Maquiné ou em algum outro lugar que tenha te marcado? Eu ia falar da minha avó Maria também, que... A avó Maria, essa avó Maria foi muito marcante, Sim, hein? que Que bacana, é tão bom, vó, é a melhor coisa que existe, dando os né? conselhos dela, assim. Eles são muito sábias. Eu tenho ainda o prazer de ter 2 avós vivas e elas são do Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro. E eu, infelizmente, não posso conviver com elas, né? Mas uma tem 96 e a outra tem 94. Que legal. E elas são muito sábias, É um né? poço Não de tem o sabedoria, estudo, mas elas têm uma sabedoria que vai além dos estudos. É isso aí. E é tão bom, né? Experiência de vida, né? Com certeza. Eu, E a tua memória? Memória de infância, pra mim, é o cheirinho de pão que a mãe fazia no forno de barro. Ai, meu Deus, Assim, que delícia, fiquei até com fome. Eu até hoje eu gosto muito de pão. Essa memória acho que vem de lá, porque a nossa casa era perto do campo de futebol. Então, no sábado, a mãe fazia pão num forno de barro, assim, ela botava lenha e tal, e fazia como aquelas coisas antigas, assim, né? E aí nós estávamos lá no campo de futebol, sentia aquele cheirinho de pão, assim. É uma memória, Muito assim, bom. que não tem como esquecer, né? Inesquecível. As duas coisas assim, que eu tenho era o cheiro de pão, que para mim não tem coisa melhor, Sim. e aquele cheirinho de quando chovia na estrada, no chão, assim, na estrada, porque lá era tudo estrada de chão ainda, assim, né? Chão batido. Sim. Aí quando começa a dar os pingos de chuva, dá aquele Aquele cheirinho cheirinho, de pó, assim. É uma delícia. Como a memória Uma coisa- olfativa é importante, né? É. Como a gente tem isso e fica Sim, marcado, né? Tem muita coisa legal, sabe? A gente tinha lá em Maquiné os rios, que a gente tomava banho, com aquela água Maquiné é limpinha. lindo, né? É muito legal, sabe? Fazer propaganda aqui de Maquiné, né? Tem não, muito, mas- na natureza lá é muito legal, né? Maravilhoso. Então lá na avó, a gente subia atrás da casa da avó, tinha uns bergamoteiras. pés de bergamota, aquelas bergamotas gigantes, assim, né? Ah, A gente subia lá, ficava a tarde inteira descascando bergamota, comendo, e daí ia conversando, né? Hoje a gurizada já não sei se conversam muito, eu né, ia tal. dizer isso agora, Sabe, assim, então- a gente convive, né? A gente convive bastante, a gente gosta de deixar os nossos filhos também ali, sei lá, numa Sim. área mais verde e tal, mas é uma coisa tão diferente, né? E é tão legal, imagina poder crescer nesse ambiente, Sim. né? Eu acho que quando a gente pode tirar eles lá de dentro de casa e levar para um lugar assim que tenha uma natureza, é muito bacana, assim. Essas memórias a gente traz porque a gente viveu nesse E a lugar. gente não né? vê Tem as esse pessoas, privilégio, né? né? Dificilmente tu vê as pessoas conversando e olhando uma no Uma olho no da olho, outra, não, sabe? é tudo no Tu tá celular. conversando aqui, É. tu não sabe nem se estão te escutando o que tu tá falando, sabe? Mas é isso.
Mas Legal. que bacana. Uhum. E uma frase, vocês têm alguma frase ou lema de vida, assim, que vocês já... Olha, aqui, quem tá assistindo já tem um monte de dica, um monte de conselho. Mas, enfim, se tivesse mais alguma frase, mais algum lema que vocês acham que é legal, que vocês guiam a vida de vocês, ou que vocês gostam, que vocês simpatizam, assim, pra compartilhar... Vou começar por ti, porque agora você tava começando por ele. Eu não sei se eu tenho uma frase, mas assim, eu sempre tento, eu penso assim, faça pro outro o que tu gostaria que fizesse pra ti, né? Porque se tu não fizer, se tu não quer alguma coisa ruim pra ti, tu não vai fazer pro outro, né? Acho uma coisa bem simples, assim, né? E é o que a gente faz, eu tento fazer isso, né? Empatia, eu acho que é a palavra, sabe? Saber se colocar no lugar do outro, né? Nossa, será que é bacana isso, né? Fazer isso, né? Pra mim, eu não gostaria. Então, se eu não gosto pra mim, eu não vou fazer pro outro. Claro que a gente não é perfeito, tu erra algumas coisas algumas vezes, né? E aí tu pede desculpa e segue, né? Mas antes de sair falando, né, pensa um pouquinho o que tu vai falar, né? Porque a palavra lançada, como a minha sogra sempre diz, depois que tu falou, é meio difícil de tu buscar ela de volta, né? Então, basicamente é isso, né? Que legal. Gostei. Eu já pensei numa frase que tu vai poder formar a tua clientela e da maneira certa que tu vai conseguir isso, né? Que é mostrar que tu é confiável, que é uma pessoa confiável, que o resto vem ao natural. Ah, que legal. Confiança, eu acho que é uma palavra hoje muito importante, porque é difícil, né? A gente sabe que as pessoas, o mundo tá, às vezes, muito superficial, né? E aí, esses princípios que é de confiança, compromisso e honra acabam caindo por terra para algumas pessoas. Então, eu acho bem interessante a gente falar sobre isso. Ela pode confiar em ti agora e vai continuar confiando. Hoje tem esse conceito de, né, na moda, fala de fast fashion, né? Sim. O fast fashion, a tua vida não pode ser fast fashion, né? Tem que fazer um produto, ou que a tua vida seja uma coisa que... Né, Slow fashion, boa, né? Boa, sustentável, duradoura, né? Que tenha um embasamento. Muito bacana. Eu sempre digo para os meus clientes assim, ó, tu pode me ligar depois, ou para me elogiar, ou para me xingar, ou qualquer coisa que seja, vou atender o teu telefone e vou escutar. Se tá bom, eu aceito elogio, se não tá bom, aceito crítica. É isso aí. E tem que ser assim, né? É uma relação que tem que ser de transparência, né? E eu vou fazer a última pergunta, então. Pode fazer essa? Pode. Eu uma que não tava no... Não, uma que não tava no script, a gente inventou ela, assim, sabe? Mas vamos ver, ela é difícil. Mas ela acho é que vai ser difícil, legal. É pra se terminar for de uma muito forma divertida. Divertida, isso. A gente achou o máximo, vamos ver vocês. Se tu tivesse que escolher, tá? Se tu fosse uma bolsa, que tipo de bolsa tu seria? Difícil, né? Assim, ó, eu sei, é difícil. É difícil. Eu acho que teria ser uma shopping bag, talvez, para colocar tantas informações ali dentro, né? Olha só. Eu falei, não, tem que ser uma coisa que tu possa colocar muita coisa dentro. Uma grande bolsa. Porque quem gosta de correr, quem gosta de cantar, quem gosta de estar com os amigos e tal, tem que ter muito espaço para colocar essa coisa. Era isso que a gente Foi queria. uma analogia E boa, agora gostei. contigo, agora o desafio. E eu vou querer ser uma bolsa de festa, para ser um pouco diferente, assim, ser mais animado. Isso. olha E tem que aí. ser mesmo, porque tu vai ter que ir pros clientes, não pode ser muito pesado. Claro, e tem que estar ali na beca também. Pra aquela chamar coisa, atenção no chamar mercado. atenção. Gostei, vocês arrasaram. Eu achei que Até vocês parece que não iam- eles ensaiaram e não tava combinado. Não tava, a gente pensou, vamos botar uma pra pegar eles. Não pegou, viu? pegou. Foram bons. Se saíram muito bem. Aham. Bom, olha, o que a gente quer dizer aqui, compartilhar, que a gente adorou o bate-papo. Foi O assim, tempo correu e a correu, a gente viu. gente Veio nem até uma sentiu. mensagem na tela ali agora de nos chega. avisando que, opa, já foi bastante tempo. Mas o que a gente quer dizer? Muito obrigada, porque eu acho que vocês mostraram pra quem tá nos assistindo, assim, toda a essência de vocês, a simplicidade de vocês, que faz de vocês grande. E a gente se sente honradas de poder atender, de fazer a comunicação da Linha Bela. E muito obrigada Sim. pela oportunidade, Por né, terem Vá? topado, né? Tá aqui de coração aberto. Nós que agradecemos. A gente fica muito feliz da parceria, né? A gente está adorando o trabalho de vocês Que e bom. E não foi tão difícil como eu pensei que tinha. Olha, e não, viu? vocês estavam, assim, super à vontade. Até Eu acho que a gente poderia ficar conversando aqui. com certeza, a gente viu que vocês, assim, não teve problema nenhum. Então, assim, quem tá nos assistindo, né,
Curte, compartilha esse vídeo, tem muito material Segue bacana. a Aline Bela nas redes Segue sociais. a Aline Bela, tem muita bolsa linda, não dá pra perder. E muito obrigada. Nós Até o que agradecemos. próximo. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.